Bom dia a todos. O assunto que eu trago aqui refere-se à questão médica. E eu trago algumas ponderações para a gente poder ampliar um pouquinho a visão do tema, do que vem sendo tratado por todos nós aqui, e também em relação ao que vem sendo noticiado na imprensa. E vimos que o tema evoluiu um pouquinho, né? E a exigência do município quanto ao cumprimento de horário e marcação do ponto. Eu parto assim, quero ampliar, trazer essa discussão, porque eu tenho a vivência de 13 anos nessa área. Assim como outros já referi em outros momentos aqui, tem temas que eu não tenho a vivência de vocês, então eu não tenho tanta propriedade para falar, mas aqui eu tenho a vivência de 13 anos. Características, então, da função médica. É um dado de realidade que nos falta médico. Faltam especialidades. Não é só no nosso município, faltam médicos no país e faltam especialidades. Nós temos uma demanda reprimida, através da Comissão de Saúde, nós temos o acesso da demanda reprimida de algumas especialidades. Para vocês terem ideia, cardiologia. Em dezembro de 2016, tínhamos 2.002 consultas aguardando. Dermatologia, 3.023 consultas aguardando. Gastroenterologia, 991 consultas aguardando. Neurologia, 1.178 consultas aguardando. Psicoterapia de adultos, 1.787 consultas. Psicoterapia infantil, 2.320. Psiquiatria, 1.122. Eu peguei as mais altas, mas nós temos muito mais demandas aguardando. Eu senti na pele, vou trazer exemplos assim, lá do serviço privado, da falta de pediatria, que certamente todos já ouviram falar nesse tema. Nós vivíamos situações onde, imaginem, ter um hospital com porta aberta, com plantão pediátrico e termos dias de não ter médico, de nós estar conseguindo que em outro hospital atendesse, de nós estar chamando o médico da CTI NEL para vir atender pela falta de médicos. A pediatria é uma característica que não vem formando novos profissionais, porque vejam só, numa especialidade como a traumatologia, em 5 minutos o médico faz um diagnóstico, pede um exame, tem a possibilidade de encaminhar, ele ganha muito através da cirurgia. A pediatria, a consulta, a criança não diz o que ela tem, é a mãe que tem que dizer, ela tem em torno de 40 minutos. Por diversas características, a pediatria não vem formando os nossos profissionais. Ela não tem, quem se forma na pediatria é por uma grande missão, é por gostar da área. A neurologia, gente, neurologia clínica, tem uma ausência tremenda. Na minha época de hospital, nós tínhamos uma neurologista clínica na cidade. Então, existe um aspecto que é real, que é de falta de profissionais. Comparando isso, né, existe uma coisa que é de conhecimento de todos nós, que é a questão da demanda, né, da oferta e da necessidade, da demanda e da procura. Eu vou lembrar de uma situação quando eu trabalhava na Frasle, em 86, 87. Nós tínhamos carência de projetista de máquinas. Era uma mão de obra que era rara, era mosca branca. Esse projetista ganhava igual ao salário de diretor, porque não tinha no mercado e nós precisávamos. Mas a gente não aumentava o salário de todo mundo, porque não teria, nós não tínhamos falta de profissionais em outra área. Então, é importante que a gente olhe, não estou considerando que o médico seja mais importante do que outros, mas existem, o médico que dá o diagnóstico de neurologia, é um neurologista. A formação de um neurologista tem toda uma complexidade. O assunto médico se arrasta na cidade há mais de 10 anos. Quando eu estava no hospital, nós tivemos uma greve de 8 meses de médicos.
E se nós quiser resolver o assunto médico, querendo resolver o de todas as categorias junto, nós não vamos resolver. Não existe a falta de outros profissionais, assim como existe a do médico. Nós precisamos reconhecer dessa forma. Voltando ao exemplo do projetista, 2 anos depois, de 86, 87, surgiu o CAD/CAM. Né? O CAD/CAM, aquele projeto que era todo feito em planilha, como é que chama? Em bancadas, aquelas... não está vindo o termo. Passou a ser feito rapidamente por computador. Nós temos muita especialização, muita coisa na área da saúde, passou a ser feita, exames de radiologia, tomografia, muita coisa se especializou, mas a consulta, o diagnóstico, não tem como ser feita sem ser feita por uma pessoa. Um aspecto que eu ressalto, em conversando com a administração anterior, com a secretária da Saúde, nessa questão de cotas, que é uma das solicitações que está sendo feita. Cotas e marcação de ponto. Não sei se é do conhecimento de todos, mas vale para informação. Os médicos do pronto atendimento e das UBSs tradicionais que trabalham, marcam ponto, entrada e saída, sem nenhum problema. A situação de não marcação de ponto e pelo atendimento de cotas, ela está restrita no centro de especialidades e nas UBSs tradicionais, que trabalham com uma demanda. Como não houve, na época, foi uma negociação da época, e eu conversei sobre isso com a doutora Dilma, não tínhamos disponibilidade de aumentar o médico. Mas, para o médico, o tempo é dinheiro. É característica da função. Se ele não tá se ele atende num local, ele se desloca para o consultório, ele vai fazer uma cirurgia. Então, se nós não temos a condição de dar o aumento, nós podemos ter a condição de dar uma flexibilidade. Então, o que foi negociado na época? Ele bate a entrada, atende a cota prevista na portaria 1001, que é de um atendimento a cada 15 minutos, e foi negociado que, findo esse atendimento de cotas, atenderiam mais 2 consultas. Quando isso, concluindo esse atendimento, ele poderia ir embora. Com essa negociação, a doutora Dilma conseguiu ampliar em 300 consultas semanais. Com essa demanda que eu li para vocês, de necessidade, de fila de espera, essas consultas são necessárias. Se nós exigir a marcação do ponto no final, ele atende aquela cota, pode ficar lá em tempo ocioso e não atendendo a demanda. Então, eu não estou aqui defendendo que não bata um ponto. É importante que nós consideremos as características da função. É diferente. Em todas as profissões existem questões próprias daquela função. Então, se nós, repito, agora tem essa questão existia a promessa de fazer o plano de carreira. É assim, se for fazer para o médico, tem que fazer para enfermeiro, para dentista, no que consta, não é por desvalorizar essas outras categorias, mas a gente não tem falta dessas categorias até onde me conste. Então, eu trago essas questões para a gente poder olhar com a flexibilidade que esse tema precisa, porque se nós já temos hoje uma demanda reprimida, e se nós não tivermos uma negociação, uma flexibilização e um olhar diferenciado, vai aumentar o problema. E o problema é falta de atendimento. Eu tenho uma situação bem próxima da pessoa que trabalha na minha casa, que ela tem 2 tumores na cabeça. E ela isso já foi identificado no início do ano passado, mas tem gente na fila, porque tem tumor maior, o dela vai crescer também. Então, nós precisamos lidar com a saúde e não com a doença. Não ter flexibilidade e um olhar especial para essa situação, nós vamos estar sempre tratando com a doença e não fazendo uma consulta de diagnóstico no momento que precisa. Eram essas as considerações.